Boa noite, pessoal do YouTube, do Instagram, do Facebook, do Periscope. Boa noite. Hoje a gente tem o Paulo Iannuzzi com a Escola de Olho de Horus. A gente só... Olha, ele está chegando. Ele já está chegando. Ei! Deixa eu entrar aqui. Boa noite, Paulo. Boa noite, querida. Como vai? Bem, graças a Deus. Que bom. Que bom. Falando aqui, boa noite para o pessoal do Facebook, que é 3 Facebook, 3 YouTube, 1 Periscope e 1 Twitter. Sempre esqueço o nome do Twitter, gente. Então, boa noite para todo mundo. E boa o Paulo Iannuzzi está aqui hoje para falar da Escola de Olho de Horus. Estou até com ele aqui atrás. Né? Adorei. Paulo, começa a falar, mas eu queria que você explicasse por que tem 2 olhos na parte mística, o da direita e o da esquerda. E aí o microfone é teu, vou desligar aqui o meu microfone. Tá bom, tá valendo já? Tá valendo, vamos embora. 5 minutos, me avisa, tá, por favor. Bom, boa noite a todos. Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês, atendendo ao gentil e carinhoso convite da Karen e do Dorim. E estamos aqui para mais uma live. Estou à disposição de vocês. O tema de hoje, como foi pedido, foi falar alguma coisa sobre a Escola de Mistérios Olho de Horus. Tá? Uma escola iniciática muito conhecida e muito importante no Antigo Egito. Né? Ao mesmo tempo, pouca gente já ouviu falar dessa escola. Ela fundamenta muita coisa, assim como Hermes Trismegistus, uma vez que essa questão hermética também fez parte dessa escola, estrutura, como nós já vimos anteriormente, quase tudo que nós temos hoje, em entendimento, interpretação e trabalho dentro da ciência, da filosofia, da arte, da religião, enfim, de todos os princípios ditos místicos, no sentido real da palavra, que foi uma outra palavra muito deturpada e hoje tem um sentido quase pejorativo, místico no sentido de estudo das leis naturais, um buscador cósmico, isso é que é um místico. Tá? O místico não é nenhum elemento que, a partir de devaneios, procura expor o que ele acredita ser sério e, na verdade, é fantasioso. Isso não é místico. Né? Infelizmente, misticismo, a palavra esotérico, enfim, tem hoje um entendimento muito diferenciado, assim como governo oculto do mundo, nova ordem mundial, não, Illuminati, são palavras sagradas que tiveram, ao longo do período de tempo bem curto, uma alteração pejorativa no seu real sentido, no seu verdadeiro sentido. Infelizmente, porque dentro do que a Karen perguntou, até mesmo a conotação num trabalho espiritual, energético, metafísico, a conotação e o peso das palavras, da força do chakra laríngeo, da palavra falada, é de extrema importância, porque o cosmos, o universo, Deus não entende gíria, não entende eu quis dizer isso. Isso é ruído para os anjos. Então você precisa ser bem específico, né, dentro do real sentido da palavra que você usa. Se não conhece, vai estudar a etimologia da palavra, que é um estudo fantástico, onde nós temos a origem da palavra, do mantra, que é um instrumento excepcional para a expansão de consciência, e etc, etc, etc. Então, sem querer fugir, voltando à pergunta, Karen, que você acabou de me fazer, nós temos 2 olhos. Então, os 2 olhos de Horus são representados assim. Esse que está no fundo, aqui na minha tela, é a representação egípcia, que é a mais correta dentro do trabalho que nós nos propusemos a transmitir, tá? Do olho de Ra, o olho do Sol, que é o olho direito. Tá?
observando, né, esse olho que está aí e a contraparte dele, que é o espelho invertido, nós temos o olho de Ma, o olho da lua, os princípios masculino e feminino trabalhando juntos, centralizando com o verdadeiro olho de Horus, que é conhecido no Egito Antigo assim, como até hoje na Índia o olho de Shiva, o terceiro olho que fica aqui na glabela, tá? Cuja projeção vai direto na pituitária e no chakra laríngeo um pouco acima, cuja projeção vai direto na glândula pineal. Enfim, essas duas representações denotam o equilíbrio solar e lunar dos princípios evolutivos, que nós podemos observar, inclusive, na representação da árvore sefirótica, na árvore da Kabbalah, que tem também todo um sentido de trabalho e estudo que vem desde o Antigo Egito, com uma outra roupagem, com outros nuances, mas em essência de conhecimento a mesma. Se observarmos, quem já viu a figura ou conhece, né, memorizando a árvore sefirótica, observando os caminhos e as esferas, que são as sefirotes, observamos o chamado caminho da lua, que é o caminho do olho de Ma, do olho esquerdo de Ra, né, do olho esquerdo de Horus, perdão, que é o caminho do conhecimento, o caminho onde se trilha passo a passo e você vai percorrendo, subindo e descendo, né, um caminho lento e gradual até chegar ao insight final e percorrer ao final disso tudo o chamado caminho do Sol, ou caminho do olho de Ra, que é o caminho central da árvore da Kabbalah, que é o da iluminação, que vai de Malchut a Keter direto, né? Então você para de zigue-zaguear, esbarrando no conhecimento e na sua aplicação, até chegar um momento em que você, obviamente, pelo caminho do Sol, você se ilumina, né? Você obtém o verdadeiro e sublime despertar, a verdadeira eclosão consciencial, né? Obviamente que isso leva encarnações e encarnações, e está no Antigo Egito representado pelo equilíbrio dos dois olhos, né? O olho de Ra, o direito, e o olho de Ma. No caso aqui dessa representação gráfica famosa egípcia, tá? Ela, como todo hieróglifo sagrado no Antigo Egito, ela tem uma metragem, ela tem uma escala matemática para ser confeccionada. Os hieróglifos egípcios, eles apresentavam, principalmente os sagrados, tá, uma escala matemática própria, obedecendo à geometria sagrada. É a matemática sagrada da geometria sagrada, ligada ao número φ, ligada à regra de ouro, enfim, para que o símbolo ele tenha força, tenha emanação e tenha uma ligação e interligação com o observador, que vai ou não se identificar de uma forma mais profunda, transcendental, com aquele símbolo, que deixa de ser algo na psique do indivíduo meramente decorativo. Eu estou falando isso porque existem várias representações do olho de Horus, que obviamente podem ser utilizadas para fins decorativos, etc. e tal, ornamentos, mas que não têm, por conta disso, uma finalidade dita mística, esotérica, energética, como uma iconografia simbólica mandálica até, né? Então, para isso funcionar, é preciso que ele seja confeccionado nas medidas que esteja exatamente como está aqui dentro da nossa figura, no caso da representação egípcia. Terminando de responder ao que você colocou, a junção dos dois olhos, que existe esse hieróglifo e essa representação iconográfica, simbólica, da união dos dois olhos num só,
vai justamente derivar o chamado olho definitivo, ou o olho de Deus, ou o olho que tudo vê, né? Que é adotado até hoje em muitas escolas e sociedades secretas, tudo vindo do Antigo Egito, né? O terceiro olho, por exemplo, que se localiza aqui, no seu duplo etérico, e principalmente nessa região, ele vai funcionar como olho de gato, abrindo na sua vertical todo esse processo. É justamente a manifestação, uma das manifestações a nível físico etérico, a chamada vidência e clarividência, com respeito ao trabalho da união dos dois olhos simbolicamente. Então, muitos hieróglifos repetidos sagrados no Antigo Egito, e o olho de Horus é um dos principais, ou principal, conhecido pelo nome egípcio de Yujat, ou Yujat, tá? É o símbolo que afasta o mal, é o símbolo da vigilância, é o símbolo que abarca todo e qualquer processo de ascensão espiritual, é o símbolo da eclosão da energia Kundalini, é o símbolo da escola de mistérios Hetnet Ujat, ou Escola de Mistérios Olho de Horus. Muito bem, como é que isso surge? Isso surge na Atlântida. De novo, a velha Atlântida. Essa escola, quando a Atlântida já estava do meio para o seu final, em relação à civilização que ocupava a última parte, ainda emersa, do continente Atlântico, lembrando que era um grande continente que, com o tempo, se partiu em três, e esse último terço, conhecido por Poseidones, por Timeu e Critias, pelas obras de Timeu e Critias de Platão, a partir, né, dos relatos de seu discípulo Solon, que recebeu dos sacerdotes de Tebas, no Egito, essas informações, onde até os sacerdotes disse para ele: vós gregos ainda estão engatinhando, e muito que vocês vão aprender e disseminar pelo mundo. E essa é uma das informações. No Templo de Abidos existe uma representação gráfica de relevo hieroglífico e de desenhos sobre a Atlântida. Então, no período em que os deuses conviviam com os homens, tá? Esses grandes cientistas sábios, que depois, com o tempo, se transformaram os grandes hierofantes e sacerdotes das escolas de mistério atlantes, que eram, na verdade, verdadeiras universidades. E no Antigo Egito não foi diferente, só que uma oitava abaixo, e essa oitava abaixo está muito acima do que nós temos hoje, em termos de compreensão, entendimento e aplicação desses conhecimentos. Surge, né, a partir da mística de Horus-Ra, a sociedade secreta Olho de Horus, que vai se transformar na escola de mistérios Olho de Horus, tá? Que vai derivar várias outras escolas a partir de ramificações da Olho de Horus, como as escolas de Ptah, como o próprio Pilares de Hermes, e outras escolas de mistério egípcias, inclusive aquelas ligadas ao processo hermético, Hermes Trismegistus, Thoth, que faz parte dessa estrutura original, que se manteve pelo Egito durante muito tempo, não só nas primeiras dinastias, Antigo Império, como no Médio Império e Novo Império. Lembrando que a civilização egípcia, pelos registros que hoje se admitem com respeito às civilizações antigas, serem mais antigas do que realmente são, ela foi a que durou mais tempo. Né? Uma civilização que se estruturou de uma forma firme, sólida, com seus altos e baixos, evidentemente, né? E com incursões externas, desestabilizações internas, etc. e tal, mas se manteve firme por milhares de anos. Né? Então, esses conhecimentos foram muito bem estruturados, estão
de uma forma ou de outra, servindo a nós hoje, nos servimos deles dentro desse caminho da busca, tá? Do conhecimento e da eclosão espiritual, do entendimento da nossa situação aqui neste planeta e no cosmos. Conhecimento muito bem utilizado pelos cavaleiros templários da Ordem do Templo, tá? E assim, chegando até nossos dias, por outros mecanismos derivados desses, que se derivaram de outros ao longo do tempo. Então, a escola Olho de Horus, ela foi responsável pelo ensinamento das ciências, das artes, artes médicas, artes magistas, artes astrológicas, astronômicas, a formação de conhecimento dos sacerdotes, das sacerdotisas, dos grãos sacerdotes, das grãs sacerdotisas, dos sumos sacerdotes e dos hierofantes, na estruturação geral do Egito. Por isso que é lugar comum se afirmar que o Egito era governado não somente pelo faraó, e todo faraó era um grande iniciado, mas principalmente pelo clero eclesiástico egípcio, tá? O clero sacerdotal, onde cada um ali era, como era comum na antiguidade, dentro desses processos de conhecimento. Cada um ali dominava várias artes, principalmente as artes matemáticas, astronômicas e médicas, todas estas ligadas à alquimia magista e o poder da transmutação, tá? Que surge no Egito e surge na escola Witchat, na escola secreta Olho de Horus, tá? Então, essa escola, seu conhecimento ressurgiu para a mídia em geral há algum tempo atrás, alguns anos atrás. Não sei se vocês já ouviram, isso aqui não é uma propaganda, eu estou expondo, obviamente, esse processo, dentro de alguns pesquisadores, criando um canal chamado Canal Infinito, onde muitos vídeos, muitos documentários com base hermética profunda foram produzidos dentro do que se pôde expor em termos de mídia, obviamente, tá? A partir da escola Olho de Horus. Tá? Então, ali você encontra, além de outras publicações, tá? Não referentes a esse canal especificamente, mas publicações dentro desse contexto, tudo praticamente derivado dessa escola. Né? Quando eu digo publicações, eu digo que o que nós precisamos conhecer de uma forma mais profunda com respeito a esses assuntos, muito raramente você vai encontrar na internet. Praticamente nada. É recorrer justamente não somente ao seu processo intuitivo, porque este vai te levar ao lugar certo, onde estão os livros e as publicações certas, e quanto mais antigo, melhor, né? Que estão por aí, e geralmente não tem tradução para o português. Tá? Mas dá para a gente se virar, de uma forma ou de outra, indo a fundo com determinação, dá para a gente colher muitos frutos interessantes em relação a isso, com muita pesquisa, evidentemente. Passo a passo. Porque, apesar de eu ter dito que essa estruturação toda que nós temos em termos de conhecimento profundo, esotérico, oculto, metafísico, espiritual, expansão de consciência, trabalho com seu eu interior, com sua verdadeira potencialidade, e expor isso, e fazer uma ligação direta com o alto, com a sua egrégora, com a sua ancestralidade, isso está como um quebra-cabeças espalhado por aí, né? Mas, ao mesmo tempo, vem de algumas dessas escolas de mistério antigas, especialmente do Egito, e basicamente da Olho de Horus. Isso muito pouca gente sabe. Tá? Então, por exemplo,
A escola Olho de Horus está por trás, nas primeiras dinastias, principalmente, primeira, segunda e terceira dinastias do Antigo Egito, tá? Está por trás da grande escola iniciática. Ela vai originar a escola Olho de Horus, a primeira grande escola iniciática mais aberta, tá? Que era a escola de Ra, ou a chamada Universidade de Anu. Anu era uma cidade à beira das pirâmides, de uma cidade sagrada, é tipo o Vaticano da época, tá? Que, falei, né? Anu é Heliópolis, em grego, transliterando para o grego, onde o culto de Ra era o original culto ao Sol, ou seja, um culto solar, parecido com o que os incas faziam, que é extremamente importante. Aliás, abrindo parênteses, muitas das mazelas da humanidade hoje se devem a não realizar mais, e da forma correta, o culto ao Sol, o culto de Ra. Não no seu aspecto religioso, mas no religar com o logos solar, tá? Que é da onde sai toda a demanda evolutiva para o nosso sistema solar. Né? Então, a partir do momento que você identifica o Sol apenas como uma bola de plasma, muita coisa se perde. Né? E essa desconexão, que é feita, inclusive, com a nossa egrégora, traz muito do caos que nós vivemos. O ser humano se perde na sua identidade divina, do seu verdadeiro eu. E no Egito isso era mantido rigorosamente, porque os rituais iniciáticos, os processos iniciáticos eram severos, rigorosos, não podia deixar de ser. Né? Então, hoje ainda, voltando ao assunto, você encontra um complexo no Cairo, tá? Obviamente em ruínas, mas daquela época, das primeiras dinastias egípcias, oriunda da escola Olho de Horus, que era o templo de Ra, e o obelisco ainda está inteiro lá. E era naquele ponto que o faraó era consagrado, e todo ano o faraó, junto com a corte de sacerdotes, voltava sempre naquele local, aos pés do obelisco, onde existia uma entrada subterrânea. Lembrando que no Antigo Egito as grandes iniciações eram no subterrâneo, nos templos. Todos os templos têm um complexo subterrâneo formidável. E ele, todo ano, o faraó, ele ia para dentro da crença mítica egípcia, que na verdade de crença não tinha nada, era um mecanismo científico de interligação consagrado. Entrava o faraó em contato com o governo oculto do mundo, com o Melquisedeque planetário, que os egípcios chamavam de o Senhor Ptah. Inclusive, eu estou cometendo agora uma heresia, porque o nome dos deuses para os antigos era tão sagrado que não podia ser pronunciado alto. Então não é o Senhor Ptah, era o Senhor Ptah. Porque o tom baixo aqui, no astral, é enorme. Inverte. Não são questões ocultas, esotéricas, que funcionam. E é por isso que o mantra, o cântico mantrâmico, sons vocálicos, palavras sagradas, Hashem, como chamam os cabalistas, e assim por diante, são tão importantes para física e extrafisicamente, em todos os nossos corpos, promover uma expansão de consciência. E uma abertura de consciência, que é um aumento do nosso campo de percepção em todos os níveis. O mantra é um instrumento fantástico para isso, além de outros. Tá? Isso aí é uma outra história. Então, dessa e de outras formas, com o ritual ou um processo bastante elaborado, numa determinada época do ano, numa determinada posição da Lua, num determinado dia, num grau específico em relação às derivações das divindades,
né? Porque o calendário egípcio, ao longo do ano, cada grau no céu era regido por uma consciência divina. A síntese dessa consciência divina é o chamado signo astrológico para os antigos egípcios, que vai derivar, que vai originar, melhor dizendo, todo o entendimento astrológico que nós temos hoje, com algumas restrições, porque o zodíaco no Antigo Egito, desenvolvido pela observação do céu, óbvio, e principalmente pela precessão de equinócios, que é uma coisa que inexplicavelmente eles já dominavam, e que foi descoberta há pouco tempo, não tem muito tempo, essa questão da precessão dos equinócios, onde o céu, a cada 25 mil anos, faz uma gangorra nas constelações, né? Eles conheciam isso. E é muito parecido com o que se faz hoje na Índia e no Tibete, em termos astrológicos. Tá? Onde, além dos planetas, perdão, e dos signos astrológicos, outras estrelas chamadas fixas, que estão fora do ciclo zodiacal, dependendo da época do ano, também são levadas em consideração nas suas coordenadas. Tá? E todo esse processo, a cada dia 1 grau, nesse processo ligado a um arquétipo divino, né? E aí você entra com o assunto puramente cabalístico, que são os 72 nomes de Deus, tá? Hierarquia angélica, que nós conhecemos mais por essa tradição monoteísta, judaico-cristã e do Islã também. O Islã, ele abarca o que os egípcios já conheciam, dos chamados de Hinds, ou gênios, tá? Que também eram considerados nesses graus angulares ao longo do ano. Somando isso tudo, era um portal perfeito para que o faraó, diante deste obelisco, adentrasse no templo subterrâneo e fizesse o contato, trazendo do governo espiritual do planeta, que existe até hoje, que muitos chamam de Grande Fraternidade Branca Universal, todo aquele aparato energético para manter o Egito unido e farto e governável. Então, o faraó, como grande iniciado, ele também tinha essa capacidade de poder espiritual, além do temporal, com a assessoria do seu clero. Então, era muito fácil o povo chamar e considerar o faraó de Deus. Era um prazer enorme servir ao faraó, recebendo a sua cota de salário, que era em cerveja, pão, água, etc. Era um prazer enorme servir ao faraó e carregar pedra. Por isso que não tinha necessidade de ter escravo no Egito. E comprovadamente, de forma científica, acadêmica, hoje em dia, o Egito nunca fez escravos em toda a sua história milenar. Tá? E isso se deve também à forma humana e positiva em termos de prática, de energia e de conduta pessoal, fazendo com que o povo, de uma forma geral, tivesse uma visão da vida completamente diferente do que hoje nós ocidentais temos, né? Principalmente em relação à morte. Todos esses detalhes vinham do preparo da escola Olho de Horus, que pelas outras escolas, oriundas dessa, faziam a ponte entre o sagrado e o povo. Tá? Então, o povo era instruído por esses exemplos. Então, por exemplo, a escola Olho de Horus era responsável por catar, como se faz até hoje no Tibete, principalmente de forma astrológica, e nasceu um cidadão aí que vai dar um bom caldo. Ele mora num casebrezinho ali na beira do rio Nilo, lá na província tal. Vamos lá. Papai, mamãe, seu filho, o futuro e destino dele
ser um sumo sacerdote. Podemos levar para o templo? Ah, não pode não, mas nós vamos levar. Claro que vocês podem visitar. O templo vai ser aberto até tantas horas, ele pode vir a família. Os sacerdotes, as sacerdotisas podiam ter família. Não tem problema nenhum. Agora, o que ocorre dentro do templo, ninguém pode saber. Ele vai ter toda a formação. Então, o povo sabia que, ao parar dentro do templo, a pessoa ia ter uma formação para o resto da vida em todas as artes. Artes magistas, artes médicas, artes astrológicas, astronômicas, porque era uma coisa só, engenharia, matemática, arquitetura, medicina, alquimia. Dentro da alquimia você tem a chamada medicina dos iguais e a medicina dos contrários, o que a gente chama hoje, respectivamente, de homeopatia e alopatia. Tá? A descoberta que o remédio está na dose do veneno. O veneno, ele é veneno dependendo da dose, e este veneno vira remédio dependendo da dose. E assim por diante. A medicina egípcia era extremamente avançada. Foram eles que inventaram a circuncisão. Foram eles que inventaram a odontologia. Fazia trabalho nos dentes, porque o desgaste nos dentes para os egípcios era muito grande. Os pães que eram feitos e outras comidas feitas no forno, né? Na hora de moer a massa, por causa do clima, existiam muitas partículas de areia suspensas no ar. E às vezes ventava muito. Aquilo se misturava com a massa. Né? E você comendo pão, ao longo da sua vida, você ia desgastando seus dentes sem saber. Então, a dentição, para a maioria das pessoas do Egito, era péssima. E por isso existiu essa especialidade, que hoje é a nossa odontologia. Eu trabalho na dentição das pessoas, por conta, principalmente, desse desgaste. Próteses de perna, pé, de mão, já existia lá 2000 anos antes dos romanos levarem para Roma o bisturi, a balancinha e outros instrumentais médicos, cirúrgicos, faziam operação de crânio. Então, o cara que ia parar dentro do templo desde criança era formado nisso tudo. E era, obviamente, uma garantia de linhagem a ser postergada, uma vez que a maioria dos sacerdotes podia constituir família. E dentro da escola de Ra, nas primeiras dinastias, você tem, até já citei isso aqui antes, você tem a questão dos gêneros. Homem não faz nada sem a mulher não faz nada sem o homem, os dois precisam estar juntos, lado a lado, na união dos gêneros, para poder gerar alguma coisa boa. Um trabalho positivo, individual e para a coletividade. O faraó fazia os rituais do nascer do sol, a rainha fazia os rituais do pôr do sol, da subida da lua. Era o que Akhenaton e Nefertiti procuravam fazer, uma vez que eles tentaram recompor essa escola de Ra, do olho de Horus, dentro do seu governo. Porque naquela época, na época da 18ª dinastia, o que acontecia lá nesse sentido era puramente já mecânico. Já tinham caído no materialismo, na politicagem, sacerdotes altamente corruptos, tudo reencarnado em Brasília, como eu sempre digo hoje. Tá? Então, e Akhenaton procurou eliminar isso, fazer com que o Egito voltasse às suas origens, à sua essência mística, espiritual, que era, na verdade, o sustentáculo do poder do Egito. Sem isso, o Egito entraria como entrou,
em franca decadência, lenta, gradual, porque foi uma cultura que por milhares de anos se manteve forte e, obviamente, demorou a se extinguir. O último ritual no Egito ocorreu nos sacerdotes e sacerdotisas no templo de Ísis, poucos anos antes de Maomé, em 600 e pouco depois de Cristo. O Egito, obviamente, já não existia mais, mas o último ritual feito, e a partir dali os hieróglifos se calaram, foi nesse período. Que está sendo redescoberto agora, e, obviamente, acaso não existe, tudo tem um motivo, existe um motivo para, de uma forma ou outra, o Egito começar a acordar. Assim como outras civilizações antigas, que estão trazendo um conhecimento lento e gradual, uma desmistificação e todo um processo que a humanidade, em breve, vai precisar novamente. Então, não é à toa que esses esclarecimentos e essas descobertas estão sendo feitas. Não é só porque queremos saber como era naquela época ou como as pessoas viviam. Né? Muito, muito além disso. Lembrando, acho que uma coisa que eu falei aqui, Egito era muito mais suntuoso, muito mais profundo, é muito mais do que Hollywood coloca. O chinelo, ali 10 mil. Né? E você considerando, você que eu digo nós, as pessoas, nós simplesmente considerando que o que nós vemos acima da superfície, templos colossais, pilastras, pilares, colunas, como no templo de Karnak, você precisa de 20 pessoas para abraçar uma coluna daquela. São N colunas daquela. Obeliscos de 40 metros, toda pirâmide, toda aquela escala monumental que a gente já viu em filmes, documentários, fotos, etc. E quando você chega lá, é mais ainda impactante. Você saber que aquilo é 40% do que era o Egito, que mais da metade do Egito ainda está debaixo da areia, é algo surreal, embora verídico. Tá? Então tem muito mais coisa para vir por aí. Repito, não só de Egito, como de outros lugares. Estamos nessa hora. Né? E realmente tudo que se fala lá... Olha, só para ter uma ideia, o templo de Karnak, no Egito, 30% dele está aberto a visitações, ao turismo. Você chega ali 7 horas da manhã, falando por conta da minha experiência lá, 7 horas da manhã, você sai de lá no meio da tarde, 4 horas da tarde, mais ou menos, você viu 30% do tempo, porque 70% do tempo é sítio arqueológico, você não tem acesso. Primeiro árabe, quando a expansão árabe começou, a expansão muçulmana, e os árabes entraram no Egito, eu não me lembro do nome do cidadão, se era Ben Youssef, se era o mesmo que abriu o buraco de entrada na pirâmide. Ele disse que entrou ao nascer do sol no templo de Karnak, e ao pôr do sol ele não conseguiu ver tudo. O templo de Karnak é do tamanho de um bairro pequeno. Sem brincadeira, por exemplo, o bairro do Leblon, aqui no Rio de Janeiro, é um bairro considerado pequeno, mas é um bairro. O templo é do tamanho de um bairro. O tamanho da Urca, por exemplo, também, que é um bairro pequeno, mas é um bairro. O templo de Luxor, que é bem menor, tem uma mesquita dentro dele. Pô, isso tem 3, 4, 5, 6 mil anos. Ao longo de milhares de anos, aquilo foi remodelado, aumentado, né? Sem contar com a parte subterrânea. O templo, como estamos falando do Olho de Horus, a primeira escola do Olho de Horus, depois que saiu da Atlântida, foi para o Egito,
né? E se localizou em Mênfis, que é a primeira capital do Egito, e a chamada, até hoje, capital espiritual do Egito, do culto de Ptah. Depois foi para Anu, que era a Harvard da época, que eu citei aqui, que hoje é o Cairo, nas imediações das pirâmides. Depois passou bem para o interior do Egito, onde hoje é a cidade de Edfu, onde temos o grande templo, de Horus, em Edfu. E o templo que nós vemos, apesar de monumental, é da era ptolomaica, ela é bem recente, chamado período tardio egípcio. Mas só que ele foi construído em cima do templo milenar original, que está embaixo. Existe um templo enorme embaixo do outro templo. Aliás, isso aí é comum em qualquer cultura, né? Porque as culturas antigas, e os egípcios foram mestres nisso, conheciam muito bem algo chamado de geografia sagrada, ou seja, a rede de meridianos planetária, o cruzamento dessas redes com seus respectivos vórtices de energia, seus pontos de força, ou cósmicos, de expansão de energia, ou telúricos, de atração da energia para o céu da Terra. E eles construíram os templos ao longo do Nilo em vórtices de energia. Os templos estão funcionando até hoje. Eu estive lá, a energia é uma coisa fantástica. Para quem tem olhos para ver. É uma coisa fenomenal. Eles foram, repito, construídos na sua base subterrânea e depois o templo em cima, tá? Em cima de vórtices de energia. Então é comum, ao longo do tempo, você aproveitar aquele ponto e construir um templo em cima de outro templo e uma igreja em cima do templo. Foi assim que ocorreu, por exemplo, com Notre Dame e outras catedrais góticas, porque os templários tinham esse conhecimento. E das linhas de força que correm a Europa, a região de Karnak, na França, Stonehenge, na Inglaterra, e assim por diante. Notre Dame, a Catedral de Chartres, a Abadia de Saint-Michel, na França, o próprio Caminho de Santiago, ou a localidade de Fátima, Tomar, que foi que deu origem a Portugal a partir da entrada dos templários, cidade formada pelos cavaleiros templários. Não foi ali, não foi à toa. Foi ali, não foi à toa. Isso aí está pelo planeta todo. Machu Picchu podia ter sido construído em outro lugar. Por que foi ali? Vai pesquisar a rede cósmica e telúrica do local. Tá? Ilha de Páscoa, Índia, o Himalaia, tudo que está lá, a China, o planeta inteiro. Fora o que está debaixo d'água, que a gente não sabe. Então, como os egípcios eram mestres nisso, eles foram construindo e depois construindo templo em cima de templo. E sempre nessa escala, sabe-se lá por quê? Mas obedecendo a uma ordem, como eu falei aqui, o mesmo princípio de geometria sagrada e matemática sagrada dos hieróglifos, aqui com o olho de Horus aqui atrás, assim como o Ankh, que é a cruz ansata, e outros, né? O pilar Djed, que é a coluna vertebral de Osíris, os 5 elementos estratificados e assim por diante. Os templos, né, em escala macro, associados também à anatomia do corpo humano, eram construídos da mesma forma, dentro dessa matemática. Num local sagrado, ele funcionava com um grande amplificador de energia de tudo que se fizesse ali dentro. Para vocês terem uma ideia, o trabalho ritualístico no Antigo Egito, que começa com a escola Olho de Horus e se distribui pelas outras ao longo do tempo, trabalho de uma sacerdotisa, por exemplo, de um grão sacerdote eu nem vou nem falar. 280 rituais por ano. Quase todo dia existia um trabalho para uma determinada força arquetípica, para uma determinada energia. E isso, para eles, era fundamental.
era o que estruturava todo o resto. Existem algumas religiões, com resquícios solares, hoje em dia, que têm um trabalho semelhante. Por exemplo, em relação ao orixá, quem trabalha, quem faz parte disso, sabe, né, o trabalho e a intensidade que é você cuidar, vamos dizer assim, energeticamente, de toda a gama de orixás. Isso vem do Egito. Isso, inclusive, já foi tese. Se eu não falei aqui, já foi tese de americanos e outros, desculpem, não tem um nome, posso até ver, mas isso aí é tese acadêmica sobre os orixás e os deuses antigos. Se você for observar bem, estudar, pesquisar a fundo, reino mineral, vegetal, animal, ligados, cada um deles, a um determinado deus, seja ele egípcio, grego, romano, nórdico, celta, hindu. Os deuses gregos e depois os romanos vieram do Egito. Se você for observar, né, a pedra, o mineral de Horus, por exemplo, o olho de Horus, vamos falar de Horus. A pedra, o mineral de Horus, a planta, a ferramenta, o animal, né, a representação dos reinos para aquele arquétipo, você vê claramente a mesma coisa para Ogum. O que o egípcio entendia como Horus, o que os gregos entendiam como Ares, o que os romanos entendiam como Marte, na linha dos orixás é Ogum. Só muda o nome. Anubis, que na verdade Horus é um nome grego. O nome original egípcio é Her. Antu é o nome original, um dos nomes originais egípcios para Anubis, que é o nosso querido Valuaye. E no Egito também existia a manifestação da experiência, da sabedoria e da força da juventude. Orixá novo, orixá velho. Isso vem de um lugar comum, vem de um processo arquetípico, para não dizer outras coisas. Aí, se eu for falar mais aqui, vou estar indo além do que eu posso. Mas dá para pescar alguma coisa. Ah, você está viajando na maionese? Não sei. Pode ser. Mas, eu não acredito nisso, não acredito naquilo. Poxa, tem tanta gente que não acredita em algumas coisas, mas acredita em tantas outras coisas tão absurdas, ou muito mais absurdas, porque eu estou falando não é nada absurdo. Né? Hoje em dia, como eu sempre digo, você tem que provar que você é você mesmo o tempo todo. É a sociedade que a gente vive, infelizmente. Ou você está conectado com o alto ou não está. Né? Então, eles tomavam, na antiguidade, não só no Egito, não, esse cuidado de manter essa conexão a nível individual e coletivo, tá? Para que a sociedade não se perdesse. Isso implica em conhecimento. O conhecimento vai levar, obviamente, com raras exceções. E conhecimento só também não adianta, mas leva também ao entendimento maior do que acontece consigo em relação ao que está fora dos nossos 5 sentidos. Um entendimento maior do que o universo é muito mais do que os nossos sentidos conseguem abarcar. Né? E como lidar com isso, e como você fazer a ligação terra-céu, céu e terra, porque muita gente coloca, estamos aqui no mundo material, etc., como se o mundo material, isso os egípcios entendiam muito bem. Tanto é que os grandes monumentos, tudo que era representação
do divino, do cosmos, está em pé até hoje. E tudo que era profano, tá, entendido como da vida cotidiana natural, que o egípcio não era um povo muito diferente de nós, gostava de rir, de brincar, de festejar. Aliás, era um povo muito festeiro. Né? Fofocar, tudo que a gente faz hoje, nas devidas proporções, eles faziam, não eram muito diferentes de nós. Só que, na hora de trabalhar sério, principalmente a respeito espiritual, eles trabalhavam muito sério. Tá? Então, como eu estava falando, porque precisamos pensar na espiritualidade, em outros planos, e focar a nossa sessão? Sim, mas por que a gente está aqui encarnado? Um plano físico? Se o plano físico também não fosse divino, não teria sido criado. Isso aqui faz parte do divino. Nós estamos num grande laboratório, num campo de experimentação da alma, onde você aprende mais rápido, teoricamente, pelo menos é o que dizem. Então, qual é o grande barato? O grande barato é fazer o que o Cristo fez, que os grandes mestres fizeram, que Akhenaton fez, que o Buda fez, trazer o céu à terra. Você viver aqui princípios que você entende que só existem do outro lado. Isso é o maior erro que você pode cometer. Porque se afastando, desligando disso, o que prevalece? Prevalece isso que a gente vê. Uma frequência densa, cada vez mais densa, as pessoas criando ao longo do tempo, ao longo das encarnações, formas, pensamento cada vez mais densas, que vão te identificar ao longo das encarnações, é vibração compatível. Fulano é um santo, não mata nenhuma mosca. Hoje, não sei o que ele fez ontem. Não sei que formas de pensamento ele criou que estão por aí, que identificam. A maioria pensa que é obsessor, que é encosto. Não, forma de pensamento que você mesmo criou. Que com as suas atitudes positivas voltadas para a luz, vai começar a dissolvê-las. Então você tem um campo astral do planeta repleto disso. Quem olha de cima, de fora do planeta, para o campo astral daqui, está tudo escuro, em penumbra. Pessoas e grupos que emanam luz criam focos, criam pontos de luz que são visíveis. E isso precisa, obviamente, se expandir, evidentemente. Então, ninguém vem salvar você, você que vai fazer aquilo que você precisa fazer para a sua autocura e eliminar o que você mesmo criou. E vem criando, nesta vida mesmo. Isso não é que você tem que ser santo ou ser um monge. Não, você tem que viver a sua vida, ser você mesmo. A partir do momento que você é cada vez você mesmo, você se livra das amarras que os outros te impõem. Tá? E do que você vem acumulando ao longo das vidas. Uma hora ou outra, em algum momento, você vai dar um basta. Tá? Então, essa estrutura da escola de Olho de Horus traz isso tudo, que ao longo do tempo ganhou outras roupagens e outras interpretações. Tá? Para encerrar, é como se diz hoje em dia, onde surgem novos métodos, novas terapias. Na verdade, são novos nomes para velhas coisas. Tá? E que a gente, de acordo com o tempo que vivemos, estamos reciclando. É isso. Muita informação para pouco tempo, né, Paulo? Por isso que toda sexta-feira você está aqui. Deixa eu só baixar aqui o meu retorno. Eu coloquei no máximo para te ouvir. Sensacional hoje. Sempre com o maior prazer. Paulo, se ficou faltando alguma coisa para completar, a gente continua semana que vem, mas aqui o pessoal já está te pedindo para que você fale sobre os templários. Top. Vocês têm certeza? Estão certeza?
pediram aqui para você falar sobre os templários. Eles mesmos foram colocando os temas. Não, que fique bem claro, né? Numa boa, eu não falo o que o outro quer ouvir, não. Eu tenho que falar, enfim. Eu não estou nem aí se eu estou ferindo suscetibilidades. Né? Meu filho, então, vamos que a gente quer, aqui como uma senhora falou, né? Adorei esse senhor, olha o ET aqui, adorei esse senhor. Estava demorando. Então, o pessoal tem sede de conhecimento, né? Principalmente o pessoal do meu canal, né? Mas, Paulo, é isso, a gente tem que se despedindo por causa das outras mídias sociais, que a gente tem 56 minutos. Fechou, tchau, a bênção, tudo de bom para vocês. Muito obrigado, Karen. Gratidão. E o Paulo está aqui toda sexta-feira às 21 horas, tá bom, galera? Toda sexta-feira às 21 horas. Você, Paulo, bom fim de semana. Gratidão por mais uma aula. Gratidão, Paulo. Gratidão. Tchau. Faz o negócio. O negócio que você faz com a mão. Tchau. Tchau.